Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala, meus irmãos amados, é a sua irmã em Cristo, Terezinha Esquincariol. Meus irmãos, eu gostaria de falar nessa oportunidade sobre uma revelação profunda e tremenda que eu tive em sonho. Na verdade, meus irmãos, porque Deus, por misericórdia, Ele me revela as coisas em sonhos. E o Senhor me deu essa grande e tremenda revelação. E eu gostaria de passar para os meus irmãos esta revelação que o Senhor me passou em sonho. Meus irmãos, eu sonhei, Deus me revelou que eu estava em um determinado lugar na noite do dia 20 para o 21 de novembro, na madrugada. Então, meus irmãos, eu estava em um lugar e esse lugar ele pegava como que se fosse uma praça, um quarteirão, entendeu, meus irmãos? Era tipo assim um lugar bem amplo. E nesse lugar, meus irmãos, estava todinho esse lugar repleto de espelhos, como que alguém estivesse vendendo aqueles espelhos. E eram muitos espelhos. E os espelhos, irmãos, eles não eram grandes, não. Eles eram daqueles espelhos pequenos, que dava somente para ver o rosto. E eram muitos, irmãos, muitos espelhos. E eles estavam assim, como que colocados um em cima do outro, todos assim, irmãos, arrumados, como que se fossem para serem vistos. Entendeu, meus irmãos? Eles estavam para serem vistos, como se eles fossem ser vendidos. E estava naquela praça e era muitos espelhos. É uma coisa, irmãos, que na verdade eu nunca tinha visto desta maneira. Então Deus, meus irmãos, Ele quis me chamar a atenção pela quantidade de espelhos. E outra, uma coisa que geralmente a gente não sonha com espelhos. Entendeu, meus irmãos? Então Deus, Ele quis me chamar a atenção semelhante como Ele chamava a atenção de Ezequiel, quando Ele levou Ezequiel ali, naquele vale, e aquele vale estava repleto, cheio de muitos ossos, e os ossos estavam sequíssimos. Então, desta maneira, eu pude entender, meus irmãos, que Deus, Ele quis me chamar a atenção. E eu olhava. Meu Deus. Glória seja dado o nome do Senhor. Eu olhava muito aqueles espelhos, eu tornava rodear aquele lugar e olhava os espelhos, meus irmãos, e eu escolhia um espelho. E eu pegava um e eu falava, esse tá bom para mim. E eu lembro que eu olhava a minha face no espelho. Então, meus irmãos, passou aquela revelação. E quando foi terminando a madrugada, que começou, ali já a despontar o dia, que eu estou no propósito, da oração feita aí nos vídeos que eu deixei gravada para os irmãos. Esta oração das 6 horas eu estava me prontando, estava terminando de fazer a oração da madrugada, estava me preparando para entrar na oração das 6 horas. E de repente me veio novamente aquela revelação na mente. E eu comecei a pensar, meu Deus, o que será que é isso? O que será que significa isso? E no mesmo momento o Espírito Santo de Deus me
me revelou a mensagem que você terá que pregar sobre o espelho, né? Sobre os espelhos. E eu falei: Senhor, a mensagem, mas aonde que está, Senhor? Aí, meus irmãos, eu fiquei perguntando para o Senhor se era a mensagem, onde estava escrito. E o Senhor me revelou, meus irmãos, né? E aqui está a palavra do Senhor, vinda dos céus, o pão quentinho do céu, trazida para vocês, meus irmãos, porque Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Está escrito isso em Jeremias capítulo 1 e o verso 12. Ele está zelando de mim, né, que estou aqui lutando assim para fazer as mensagens, para preparar as mensagens, pedindo a Deus para me usar, para colocar as mensagens na minha mente, no meu coração, para transmitir para vocês. E do outro lado, Deus também está zelando de vocês que vão receber a mensagem para serem edificados e abençoados. Não é verdade, meus irmãos? Então, trabalhar é do Espírito Santo de Deus. Então, assim, meus irmãos, eu quero que vocês aí preparem um tempinho, deixem um tempinho de vocês aí, meus irmãos, reserve, e vamos agora ler a palavra que o Senhor me deu com respeito aos espelhos. Quem quer saber onde está escrito? Então vamos lá, meus irmãos. Está em Tiago, capítulo 1, do verso 21 até o 27. Então vamos ler pausadamente e com amor, prestando atenção na palavra de Deus, o que ela vai estar falando para mim e para você. Diz assim, meus irmãos: cumpridores da palavra. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião deste é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Amém, meus irmãos? Olha que palavra, meus irmãos, tão tremenda. Olha como o Espírito Santo trabalha com preciosidade. Irmãos, com detalhes. Meus irmãos, como eu iria imaginar que Deus ia me dar uma revelação desta, meus irmãos?
se não é o Espírito Santo zelando por mim e por você também? Porque, meus irmãos, a palavra de Deus, ela vem para mim primeiro, cortando aqui. A palavra de Deus, irmãos, ela é uma espada de 2 gumes, que ela corta para lá e corta para cá. Ela está cortando aqui, cortando aí também. Então, o Espírito Santo, ele está zelando de mim e zelando de vocês que estão aí, ouvindo esta palavra santa, maravilhosa, poderosa, infalível. Meus irmãos, porque o Espírito Santo, ele sabe do que eu preciso, meus irmãos. Ele sabe do que cada um aí que está perto, que está longe, está até em outro país, está precisando. Meus irmãos, porque muitas das vezes, irmãos, a gente pensa que está tudo bem com a gente. Eu tenho experiência, meus irmãos, nisso. Mas a palavra de Deus, ela disse: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, enquanto estamos aqui na terra, nós estamos aprendendo, nós estamos crescendo. É Deus, é o Espírito Santo de Deus nos dando oportunidade de nós aprendermos e nos consertarmos. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus, ela é categórica, ela é firme. Não é verdade, meus irmãos? Olha que o Senhor mostrou tantos espelhos, tantos espelhos, tantos espelhos. E para que serve o espelho, meus irmãos? Para nós nos contemplarmos. Meu Deus, é forte, meus irmãos. Mas só que não é na parte material, porque o Senhor falou: vai e prega a mensagem. Então, meus irmãos, nós precisamos nos contemplarmos no espelho, e de igual maneira que a gente contempla e vê se a gente está bem, está arrumado, não é verdade? Para nos apresentarmos no material, isto, meus irmãos, a gente se ajeita, se prepara, não é verdade, meus irmãos? Para que nós possamos nos apresentar. A gente penteia bonitinho o cabelo, passa um cremezinho, se veste bonitinho. Meus irmãos, isso no material. Mas imagine junto comigo no espiritual, meus irmãos. Quantas vezes a gente, não é verdade? Porque no material, você vai lá e você se olha, mas daqui 1 minutinho você virou a costa, você já não sabe mais como você era. Foi o que disse a palavra de Deus, meus queridos irmãos. De igual forma, meus irmãos, é o espiritual, é a palavra de Deus, é o que o Senhor está falando. Que nós, meus irmãos, possamos ser de uma forma, não é verdade, meus irmãos, que a gente possa contemplar a palavra de Deus, obedecermos a palavra do Senhor e cumprirmos, para que não possamos ser como o homem natural. Porque o homem natural, ele vai lá, ele se olha no espelho e ele dá, uma viradinha, ou ele sai, ou daqui 1 minutinho, ele já não sabe mais como era. É uma coisa que se passa rapidamente, meus irmãos. Vamos procurar entender. E aquele que olha a palavra de Deus, que ouve, que lê, não é verdade, meus irmãos? E ele guarda a sua palavra de Deus, ele não é como o homem que olha no espelho e daqui a pouco já não sabe mais como era. Agora, aquele homem que ele ouve a palavra de Deus, e se alegra, acha bonita a palavra de Deus, está ouvindo, mas ele não dá atenção, ele não deixa entrar no seu coração, ele não obedece, ele não tem temor de Deus, ele não se incomoda, não se prepara,
Ele não tem aquela intuição, aquele pensamento: eu vou obedecer, eu vou servir a Deus, eu vou fazer do jeito que Deus está querendo, que o Senhor está querendo. Ele é igualzinho aquele homem que ele olhou o seu rosto e daqui a pouquinho, né, ele tira o espelho, ele sai ou ele vira, ele já não sabe mais como era o rosto dele. Viu, meus irmãos? Então, aí está a palavra do Senhor, do espelho, a revelação do espelho. Essa revelação não foi inventada por mim, ela está respaldada pela palavra de Deus. Que você não venha ser como um homem que olha no espelho, né, e ali contempla o seu rosto e daqui a pouquinho ele já não sabe mais como é. Não, você não pode ser assim, meu irmão, de forma nenhuma, porque a palavra de Deus está te ensinando hoje. E, meus irmãos, quando o Senhor Jesus estava pregando, ali sendo usado maravilhosamente, nas maravilhas, nos sinais, nos prodígios, uma mulher saiu dentre aquela multidão e gritou: meu Deus, ó Senhor Jesus, bem-aventurado o ventre que te gerou e os peitos que te amamentou. Mas o Senhor Jesus falou para ela, né? Falou ali no meio daquela multidão: mais bem-aventurado é aquele que ouve e guarda as palavras, né? As palavras do Senhor, as minhas palavras, disse o Senhor Jesus. E também no Salmo 119, o verso 9, o salmista Davi dizia: guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, meus irmãos, é muito profundo essa parte do espelho. Irmãos, e eu quero continuar aqui lendo para os irmãos, né? Para ter a firmeza na palavra, a direção na palavra. O verso 3: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Não é verdade, meus irmãos? Então, temos que ser ouvinte e cumpridores da palavra de Deus. E eu gostaria de perguntar, meu irmão, né? Primeiro eu já estou perguntando aqui para mim, mas eu quero perguntar para você, minha irmã. Para você, meu irmão. Você está ouvindo e está cumprindo? Você está lutando para cumprir os 100%, ou é só 50%, ou é só 99%? Você está se esforçando? Você está fazendo como o Senhor, Ele manda? Você está zelando para não pecar contra o Senhor? Porque dizia o salmista Davi: guardei a tua palavra, Senhor, no meu coração, para não pecar contra ti. Então, meus irmãos, não sejamos ouvintes esquecidos, que contemplam o seu rosto no espelho e daqui a pouquinho já não sabe mais. Não é verdade, meus irmãos, como era o seu rosto? Esse é o ouvinte esquecido. Mas o ouvinte cumpridor é aquele que ouve a palavra de Deus e ele cumpre, ele luta para cumprir. Viu, meus irmãos? Olha aqui o verso 25 que diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Qual é a lei perfeita da liberdade, meus irmãos? É a lei de Jesus. Porque Jesus nos libertou do pecado. Aonde, minha irmã? Lá na cruz do Calvário. Foi ali que o Senhor nos libertou. Pelo seu grande, maravilhoso sacrifício. Não é verdade? Aquele que está em Cristo, ele tem a liberdade. O pecado já não tem o domínio sobre ele, o mal, a morte, a condenação. E diz mais, né, o 25: e nisso
persevera, para nós perseverarmos, irmãos, na lei da liberdade, na lei com que Cristo nos libertou, não sendo ouvinte, esquece disso, mas fazedor da obra. Olha aí, meus irmãos, tá confirmando, não sendo ouvintes esquecido, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Não é verdade, meus irmãos? É em tudo que você fizer, o Senhor vai ser contigo. Por quê? Porque você está na liberdade e está fazendo aquilo que Deus se agrada, está ouvindo a palavra e fazendo cumprir a palavra na tua vida. Não é verdade? Está primando pela palavra do Senhor, está zelando. O 26 diz: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Olha aí, meus irmãos, é a palavra de Deus que está falando. Eu não estou criticando, nem condenando, até porque eu não estou vendo ninguém daqui. Por enquanto eu não estou na live, mas eu já estou providenciando, meus irmãos, talvez até a semana que vem, né? Hoje nós estamos no dia 21, hoje é sábado, 21 de setembro de 2024. Se Deus permitir, a semana que vem eu vou estar pregando na live, mas eu quero que os irmãos me acompanhem, me apoiem e me ajudem em oração e também assistindo a live, porque eu estou aqui, meus irmãos, para fazer a vontade do Senhor. E assim vamos continuar, né, meus irmãos? Olha, o 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua. Olha, irmãos, como é forte. Meus irmãos, eu com experiência própria, irmãos. Porque, meus irmãos, o Espírito Santo, ele vem para me corrigir, para me ajudar. E nessa tarde eu vou estar falando para os irmãos como o adversário. Meus irmãos, ele é sujo. Muitas das vezes você não enxerga o que a pessoa tem de bom. Você só sabe criticar, acusar, condenar, apontar o seu irmão. E não foi, meus irmãos, para isso que Deus nos libertou. Não foi para isso que Deus nos chamou. Mas você tem que procurar de alguma forma ajudar o teu irmão. Não é verdade? Viu, meus irmãos? Não falar do teu irmão, não acusar o teu irmão, né? Porque diz aqui que você está, antes engana o seu coração. Você é religioso, não é verdade? Você se porta, né, ou aparenta uma pessoa religiosa, mas você não vigia com a língua. Viu, meus irmãos? Não vigia nem com a língua nem com o coração. É o coração maldoso, com rapina, com malícia, com maldade, com engano. Adianta, meus irmãos. Adianta você ter uma aparência de ovelha, né? Uma aparência de servo, de religioso, até você mesmo pensando que você é uma bênção, que é religioso, porque você está indo na igreja, porque você ama uma determinada placa de igreja, porque você está ali junto com os irmãos, está ouvindo a palavra. Mas cadê, meus irmãos, que você faz cumprir? Você é cumpridor da palavra de Deus. Então, Deus hoje está te advertindo. Deus hoje está falando com você. E eu não tenho pressa, irmãos. Né? Não tenha pressa aí também não, de você aprender. De repente não é para você. Você vai falar para o outro que você vê que está dessa maneira. Se você falar com jeitinho, ele vai entender. Se você pregar com jeitinho, ele vai entender. Mas nós temos que zelar uns pelos outros, porque, enfim, nós fazemos parte do mesmo corpo. Viu, meus irmãos? E você tem que sentir a mesma dor que o outro
sede. Você tem que orar, você tem que ajudar, você tem que advertir, você tem que zelar do seu irmão. Não é derrubar o seu irmão, não. Viu, meus irmãos? Essa é a verdadeira religião do Senhor. Viu? Não é porque muitas das vezes você, é abençoado, já tem as suas bênçãos, da terra, e o outro não tem, que você vai desprezar. Você tem que zelar, é o teu irmão. Nós vamos para o mesmo céu. O nosso Pai é o mesmo. A sua carne é a mesma dele. Nós vamos para o mesmo lugar. Aqui nessa terra nós não somos nada, meus irmãos. Então nós temos que zelar. Não é porque você é de um determinado ministério que você vai desprezar o outro porque não é do seu ministério. Viu, meus irmãos? Você tem que amar até mesmo o outro que está em outro ministério. Você tem que orar. Chegou o tempo, irmãos, de nós acordarmos do sono, da indolência, do pecado, da religiosidade. Você tem que amar o seu irmão. Você tem que zelar. Se o seu irmão está bem, você também está bem. Se o seu irmão está com problema, vai doer também em você. Não você se achar que você é religioso, que você é santo e está em falha nessas partes. Viu, meus irmãos? E está terminando aqui. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. Está enganado o seu coração. A religião dele é vã, não vale de nada. Viu, meus irmãos? E Deus, Ele surpreendeu a muitos no passado. O Senhor Jesus. Muitos que eram fariseus, zeladores, religiosos da lei. Viu, meus irmãos? Mas o amor e a misericórdia estavam longe. Entendeu? Mas hoje Deus está falando. Ele revelou esta mensagem. E aqui está dizendo o último versículo. A religião pura e imaculada. A imaculada é sem mácula, sem mancha, sem engano. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E guardar-se da corrupção do mundo. Meus irmãos, quando o Senhor fala visitar os órfãos e as viúvas, porque, meus irmãos, os órfãos e as viúvas, eles são, de toda forma, eles são desprezíveis. Eles estão ali, muitas das vezes, na necessidade, desamparados, Desde a antiguidade, do tempo dos apóstolos, que era dessa maneira. Os órfãos e as viúvas significa aquele que está sem apoio, aquele que está desprezível, necessitado. Então é isso que o Senhor está falando desde o começo, para você amar aquele que está em necessidade, em aflição. Ajudar o teu irmão como se fosse a ti mesmo. A amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E guardar-te da corrupção. É essa a religião. E muitos se enganam, viu, meus irmãos? Mas nessa manhã nós estamos aprendendo. Olha, visitar os órfãos, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Porque tem crente, meus irmãos, que está enganado, Ele é crente só de boca, é um ouvinte esquecido, que é aquela pessoa que olha o seu rosto natural no espelho e daqui a pouco já não sabe de mais nada. Não é verdade, meus irmãos? Nem sabe como é que ele era. Então, meus irmãos, é isso que Deus está falando com a situação dos espelhos, para que nós não sejamos como o homem natural que contempla o seu rosto no espelho e daqui a pouquinho já se esquece, mas que nós possamos ser ouvintes, cumpridores da palavra do Senhor.
Viu, meus irmãos, que você que está aí distante ou perto, né, possa aprender a perdoar, a amar, a fazer as coisas certinha para que o Senhor venha te abençoar. Viu, meus irmãos? Venha te abençoar, porque não adianta você ter aparência, não é verdade, de crente, tudo, né? Tudo perfeitinho e lá dentro você está nessa deficiência. Viu, meus irmãos? Mas hoje o Senhor está falando para você. A religião pura e imaculada é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. É você, em outras palavras, é você amar o seu irmão, que está amar o seu próximo, aquele que está perto de você. O próximo, irmãos, eu passei muito tempo sem entender o que significava a palavra amar o seu próximo. Mas agora eu entendi, meus irmãos. O próximo é aquele que está perto de você. Não é verdade, meus irmãos? Será que você aprendeu também nesta manhã? O que é você amar o seu próximo é aquele que está perto. Quantas das vezes que aquele que está perto precisa de uma palavra? Não vou nem falar na parte material. Uma palavra. E você não tem a capacidade. Irmãos, eu falo do que eu já vivi. Eu falo do que eu já passei. Viu, meus irmãos? As provas difíceis e duras que eu passei dentro da igreja. Viu, meus irmãos? Na hora mais necessitada, mais necessária, que eu precisei de uma palavra, de um apoio, eu não me encontrei de pessoas da frente, meus irmãos, pessoas que tinham experiência, mas graças a Deus que o Senhor me capacitou e eu não faço, meus irmãos, como eu, passei, não. Eu faço diferente, porque Deus quer que você faça a diferença, que você ame o seu irmão, que você seja fiel, porque, meus irmãos, aquele que é fiel receberá, sede fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, hoje você está aprendendo que você tem que ser, que você não pode ser como aquele que contempla o seu rosto e esquece, mas que você tem que ser um ouvinte cumpridor da palavra do Senhor, para que você seja abençoado, bem-aventurado, como disse aí, meus irmãos, leia novamente, digere, coma e se alimente e seja abençoado na sua vida material, espiritual, em todas as áreas. E que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Vou estar fazendo um minutinho de oração para que o Senhor possa estar, nos abençoando nesta gloriosa palavra e nesta revelação profunda que o Senhor me deu, já direcionado para nós, meus irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus todo-poderoso e fiel, queremos, Senhor, agradecer, meu Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, meu Deus, que o Senhor tem feito por nós, pela Tua palavra, pela Tua revelação divina, porque, meu Pai, meu Deus, Tuas revelações divinas, Senhor, elas trazem proveito, mudança e vitória, meu Deus. Abençoa, Pai, o Teu povo, abençoa os de perto e os de longe, confirma, Pai, a Tua bênção, a Tua paz, a Tua, Senhor, profundidade, que este ouvinte, Pai, possa ser um ouvinte cumpridor, meu Deus, que nós possamos ser ouvintes cumpridores da Tua palavra, e não ouvinte esquecido, como aquele pai que vai lá, contempla o seu rosto no espelho, o seu rosto natural, e daqui a pouquinho ele já esquece, Pai, que esse ouvinte possa ser cumpridor. Oh, meu Deus e meu Pai da glória, abençoa os Teus filhos, Senhor, e dá a vitória completa à família, dá saúde, dá paz, e ajuda a guardar, meu Deus, esta palavra santa, pura e gloriosa nos corações, meu Deus.
para que os teus filhos possam receber a plena liberdade que há em Cristo Jesus, a vitória, Pai, completa e a salvação. Meu Deus, ajuda, Pai, este ouvinte a ser cumpridor, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.